Muito bem. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa mais uma atividade da Unicecal, desse evento Transformação. Essa atividade aqui, especificamente, é uma mesa, um mini-curso, melhor dizendo, com 6 encontros. Esse é a quarta sessão, o quarto encontro, intitulada Palestina para além das fronteiras, territorialidades... Calma que alguém entrou aqui. Territorialidades a partir das categorias locais. E lembrando que amanhã nós temos cedo a sessão 5 e também à noite a última sessão, então entre no site para acompanhar. Então, esse evento, essa mesa especificamente, ainda que proposta aqui na Unicecal, nós temos como um convidado, né, na organização, na coordenação, nosso querido Wander Wilson, né, nosso querido antropólogo, mineiro paulista, né, doutor, né, quer dizer, pela PUC. Mineiro só mineiro. Né? Tá certo. E de maneira muito né, satisfatória, eu tenho o prazer aqui de receber o meu querido amigo Rafael Gustavo de Oliveira, né, que eu tive a oportunidade de conhecer na Federal do Paraná, enquanto fazia mestrado, eu também fazia mestrado, então passamos juntos depois no doutorado, ele na antropologia, eu na sociologia, e ele naquela época já pesquisava, ele fez pesquisa de campo na Palestina, morou lá bastante tempo, né, ou seja, vários meses, né, assim, chegou a viver mesmo, assim, né, sentir bem o drama, né, da situação causada pelo Estado de Israel. Então, né, uma pessoa que tem total capacidade e bagagem de trazer um pouco dessas reflexões dos povos contra o Estado a partir desse drama, que é um drama contemporâneo, talvez se não for o pior, é um dos piores, das piores situações, né, em que envolve um Estado e uma população sendo, como eu disse, humilhada, executada, controlada. Então, o Rafael, ele é doutorando em antropologia pela Universidade Federal do Paraná, mestre em antropologia social pela Universidade Federal também, tem se dedicado às áreas da antropologia da música, etnomusicologia, antropologia da política e estudos pós-coloniais. Dentre os principais interesses destaca a antropologia do Oriente Médio, com ênfase na Palestina, música e política na Palestina, música árabe, possui graduação em música, né, tanto composição como regência, pelas Escolas de Músicas e Belas Artes do Estado do Paraná. Então, né, muito interessante essa questão da arte, da antropologia, né? Sem dúvida vai perpassar a sua reflexão. Então, sem mais delongas, já agradecendo a presença de todos e, sobretudo, do meu querido amigo Wander, que me acompanha na coordenação desse mini curso, passo a palavra para você, meu querido amigo, e fique à vontade. Obrigado, boa noite a todos. Então, né, agradecer ao convite, né? Sempre uma honra estar junto com você e participar dos seus eventos, né? Não é a primeira vez que eu tenho a felicidade e a honra de participar de um evento onde o Akhenaton está envolvido, e eu adoro esses eventos, então eu parabenizo mais uma vez, né? Tanto pela iniciativa, sempre brilhante, e, lógico, né? Agradeço, então, o convite e espero, claro, que de uma maneira muito humilde poder contribuir com algumas reflexões, né? Então, como o Akhenaton já falou, eu tenho que me controlar para não falar Ak, né? Mas se sair Ak... O pessoal aqui já se acostumou, porque todo mundo me chama de Ak, então já... Então, fechou. Então, melhor. Essa formalidade eu vou dispensar um pouco. Enfim, então, como ele comentou já, né? A minha graduação é em música, né? E, na verdade, já na graduação, eu comecei a pensar essa questão da Palestina, né, mais a partir de práticas e produções musicais na Palestina, enfim, e seus usos políticos, né. Essa foi a minha primeira motivação, né, quando a gente se conheceu na época do mestrado. Essa tinha sido, na época, a minha pesquisa, né. Bluetooth mode. E Bluetooth, agora, achei que era o meu aqui. Foi. E, enfim, e aí, assim, na primeira experiência do mestrado, então, na verdade, assim, eu fiz um campo de 2 anos e pouco na Palestina, né? Esse campo que o Aki se referiu foi o primeiro do mestrado, foram 6 meses e pouco, né?
onde, na época, eu trabalhei com usos e práticas políticas, né, das produções e práticas musicais palestinas. E depois, agora no doutorado, nesse período maior de campo, né, desses referidos 2 anos, eu voltei para lá para trabalhar também com música, mas não mais com as práticas musicais e usos políticos, né? Eu trabalhei lá como professor de música, e é aí que eu vou explicar um pouco para vocês do problema da Palestina a partir dessa minha experiência, que é mais ou menos assim, o fio condutor da minha tese, né? Então, assim, quando eu cheguei lá, eu passei a trabalhar, então, como professor de música em 3 lugares, né? Numa escola particular da Yamaha, num conservatório local chamado Al-Kamanjati e também no Conservatório Nacional Eduard Said. Esse Conservatório Nacional Eduard Said, na Palestina, ele tem várias sedes, né? Ele tem a sede na cidade de Gaza, uma sede em Jerusalém, que era onde eu estava alocado, e uma sede em Ramallah, na cidade onde eu morava, na Cisjordânia, uma sede em Nablus, na Cisjordânia, e outra em Belém, também na Cisjordânia. E é aí que a coisa começou, as reflexões que eu passei a ter começaram né, a aparecer e tal. Por quê? Porque, de repente, eu me vi envolto, né, num problema muito sério na Palestina, que é o problema da mobilidade, né? Eu não podia, por exemplo, sair da Cisjordânia e entrar em Jerusalém para dar as aulas sem uma permissão, né, sem um visto que me permitisse fazer esse tráfego. E por que isso acontece e como que isso é controlado, né? Essas divisões, por exemplo, entre a Cisjordânia e Jerusalém, etc., elas são controladas pelos chamados checkpoints, né? Então, os checkpoints são pontos de controle militar israelenses, gigantescos alguns, né? Onde é praticamente impossível o cruzamento sem autorização, porque todas as pessoas são checadas, né? Acontece que as dinâmicas de cruzamento desses espaços, né, elas não se dão só vamos dizer assim, pela presença de um documento permissivo, né? Quer dizer, as pessoas, mesmo na falta da permissão, elas conseguem cruzar os checkpoints. E esse trânsito na legalidade e na, entre aspas, ilegalidade entre espaços geográficos, ou eu vou usar essa palavra em termos gerais, tá? Entre espaços distintos, né, é o que chamou a minha atenção. É o trânsito das pessoas barra possibilidade de trânsito entre diferentes espaços. Eu sei que isso deve estar um pouco confuso, por enquanto, para quem não é ambientado, né, com essas discussões sobre a Palestina. E aí, por isso, eu vou tentar não me alongar muito, mas eu quero fazer só um apanhado assim, histórico bem rapidinho, para tentar explicar mais ou menos por que tem essas distinções, né, o que é aqui, o que é lá, esses espaços que eu estou me referindo, né. Então, bem grosso modo, o Estado de Israel ele passa a existir, assim, oficialmente, vamos dizer, a partir do dia 15 de maio do ano de 1948, né? Esse processo, embora muitos autores não, eu minto, muitas pessoas, né, digam que o Estado de Israel ele passa a existir como um tipo de, sei lá, compensação, alguma coisa assim, com relação ao Holocausto, que foi uma barbárie evidente, né? Mas não, o Estado de Israel não surge como uma compensação com ao Holocausto, porque os ideais sionistas, o sionismo é um movimento político, né, que surge no seio de uma elite judaica na Europa em meados de 1800 e alguma coisa. Então, assim, por exemplo, eu gosto sempre de comentar isso, que na minha percepção, um dos primeiros debates que houveram sobre essa questão da emancipação de um grupo judaico na própria Europa veio a partir de um debate entre Karl Marx e Bruno Bauer, que era um filósofo alemão que escreveu a questão judaica, e Marx, então, rebate Bruno Bauer escrevendo um outro livro chamado Sobre a Questão Judaica.
É claro que esse embate entre os dois autores é muito mais complexo, profundo e diverso do que eu estou trazendo aqui, mas eu gosto de tomar essa discussão entre os dois, entre o Bruno Bauer pensando na emancipação judaica na Europa e o Marx indo contra essa perspectiva. Para mim, é um dos primeiros debates do embrião do que seria depois o sionismo, né? Então, o sionismo ele ganha corpo depois, com uma série de encontros que acontecem na Europa, mas principalmente tem uma coisa que é interessante, que é um livro escrito por um austríaco, se eu não me engano, chamado Theodor Herzl, que se chama O Estado Judeu. Esse livro, então, ele vai servir de corpo, vamos dizer assim, para a confecção mais elaborada desses ideais sionistas, que é o quê? Que é a constituição de um Estado exclusivamente judeu, né, em algum lugar. O Theodor Herzl, ele mesmo, inicialmente, ele advoga pela Argentina, mais especificamente uma região da Patagônia. Outros países foram citados nessas reuniões sionistas que aconteciam, né? O próprio Brasil aconteceu, o Congo, Uganda, enfim, e a Palestina foi, então, um desses nomes, né? A escolha pela Palestina, ela acontece em função de uma série de eventos de ordem política, né? Antes de existir a Palestina, Israel, Jordânia, Síria, Líbano, todos esses países, essa região do Oriente Médio, que a gente chama de Grande Síria, ou também região do Levante, né, ela esteve sob domínio do Império Turco-Otomano, ou só Império Otomano, né. Só que ao final da Primeira Guerra Mundial, se seja muito antes da Segunda Guerra Mundial, quem vence o Império Turco-Otomano nessa região e se torna mandatário são dois países, a França e a Inglaterra. A Inglaterra, que alguns autores dizem Inglaterra, mas grosso modo a Grã-Bretanha, né? Enfim, se torna mandatária então da região da Palestina. Por isso, aí assim, outros países depois vão ganhar suas independências, né? A Síria, o Líbano, enfim. A Palestina é a única região que não ganha sua independência, e isso tem uma razão. Ainda nesse entre guerras, né, acontece então uma série de acordos, né, sempre unilaterais entre o movimento sionista e o mandato britânico na própria Europa, e a partir disso eu vou dar um outro exemplo que é bastante famoso, né, caso tenha alguém aí mais ambientado com essa questão, eu já digo, né, peço perdão que eu estou sendo bastante resumido, assim, mas é para ganhar tempo. Mas, assim, nesse entremeio, então, se emite uma carta que depois vem a ser conhecida como Carta de Balfour, ou Declaração Balfour. Balfour, então, era uma pessoa que ocupava um cargo importante, né, no governo britânico na época do mandato, e esse chamado Lord Balfour, né, era um lord, endereça então uma carta a um outro lord chamado Lord Rothschild, né? A família Rothschild até hoje é muito famosa, né, por serem assim bastante influentes entre bancos internacionais e tal. E os Rothschild, né, eles também compunham essa cúpula do movimento sionista, né? Isso tudo que eu digo não parece ideia de teoria da conspiração, blá, 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 não é. Isso assim, isso é historiografia, né? Quer dizer, essas pessoas compunham essas organizações políticas, né? E faziam, claro, construíam suas relações. E ao endereçar essa carta, né, vindo então de uma pessoa com cargo importante no governo do mandato britânico para uma outra pessoa, Lord Rothschild, o Balfour ele fala assim, olha, nós do mandato britânico somos favoráveis então à imigração sionista para a Palestina, uma vez que vocês respeitem a população local e blá, 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 blá. Então, basicamente, o mandato britânico cede a Palestina aos sionistas, né, europeus. É claro que a população local palestina jamais foi consultada sobre isso, né? E assim, então, tem-se início
o processo de imigração e de colonização sionista da Palestina, né? Isso ainda antes de se começar a Segunda Guerra Mundial. E aí tem alguns fatores que são importantes, né? A Inglaterra, ao ver que está perdendo o controle desses movimentos migratórios, ela emite um livro chamado Livro Branco I, que é um livro onde se restringe a imigração sionista para a Palestina, né? Porque começou a passar dos controles, a passar dos limites, perdeu o controle e tal. Não funcionou, a imigração ela continuou mesmo ilegal, né? E aí a Inglaterra emite o Livro Branco II, com mais restrições ainda, não funciona, aí os movimentos sionistas começam a se organizar em formas de milícia, né? E atacam não só os palestinos, como também o próprio mandato britânico, né? Um dos eventos mais importantes foi o atentado ao Hotel Rei Davi, em Jerusalém, onde morreu uma série de pessoas, entre judeus, né, palestinos e ingleses. E, enfim, aí a Inglaterra vendo aí, assim, vem o advento da Segunda Guerra e, com isso, os horrores do Holocausto, né, e também um aumento nesse fluxo migratório, ou colonial mesmo, né. E aí, a Inglaterra, percebendo a falta de controle sobre esses fluxos, ela então joga essa questão para a mão da recém-criada, na época, ONU, né, que dá lugar à Liga das Nações, que era o que existia antes, e a ONU, então, estipula duas pastas, né, uma chamada Questão Palestina e outra chamada Questão Jerusalém. E a ONU passa a condenar, então, oficialmente, esse movimento sionista, né, nesse sentido. E em 1948, então, assim, bem, já chegando ao fim do resumo, a Inglaterra propõe tirar suas tropas dali assim, eu fiz em 2014, na época do meu primeiro campo, eu fiz uma disciplina numa universidade de Birzeit, lá na Cisjordânia, e aí foi muito engraçado, porque um professor, ele comentou sobre esse evento, ele falou, assim, ele era um senhor já de idade, né? Falou, não, eu lembro do meu pai comentando assim, amanhã eles vão embora e a gente vai tomar, né, as guaritas e o que é nosso vai voltar a ser nosso e tal, só que quando eles acordaram de manhã, a troca da guarda tinha sido feita entre os soldados do mandato britânico e agora, então, os soldados israelenses. Até então não existia Israel, agora, então, passa a existir esse Estado, né, autoproclamado, enfim, tem uma série de formas de se referir a esse evento né, do surgimento desse Estado na Palestina. E com isso, então, assim, existe em 1948 o início, há autores que dizem que isso começa antes e que 1948 é só um marco que depois se estende, inclusive, até os dias atuais. Isso é um debate que daqui a pouco eu até posso voltar, mas, enfim, passa a acontecer o que os palestinos chamam em árabe de Nakba. Nakba, traduzido para o português, é literalmente catástrofe, né? E ela é relembrada, então, anualmente, nesse dia, né? 14 especificamente, mas 15 também, e mais simbolicamente, de maio de cada ano, né? E, enfim, aí a gente tem o surgimento também de um deslocamento de pessoas gigantesco, né, a partir desse evento, que dá, então, também início aos refugiados palestinos do evento Nakba, de 1948. É uma coisa muito curiosa isso dos refugiados também, porque hoje se contabiliza mais ou menos 6 até 7, depende da fonte, milhões de refugiados palestinos ao redor do mundo. Acontece que nem todos eles são contabilizados, porque o que se considera como um número oficial, que é em torno de 5 milhões, é a partir de uma agência da ONU, criada em 1950, exclusiva para cuidar desses refugiados, né? Que na época que saíram da Palestina, nesses 2 anos mais ou menos, aí contabilizaram de 750 a 800 mil palestinos, é bastante gente. Esses são os números da agência da ONU, né? A gente entende que esse número é maior do que isso, porque um número massivo de pessoas na época decidiu não se inscrever nessa agência,
por entender que foi em função de uma decisão da ONU que aquilo estava acontecendo e eles assinarem essa participação nessas políticas da ONU seria, então, carimbar o seu jamais retorno, vamos dizer assim. E aí, assim, o que a gente tem são os números oficiais dessas agências da ONU hoje, 5 milhões, mas pessoas que se declaram ou que se constroem, né, identitariamente, sei lá, vamos falar assim de forma genérica, como refugiados, esse número é muito maior, né? E nem todos vivem em campos de refugiados, enfim, a gente tem refugiados, né, enfim, e isso é outra questão a ser debatida, né? Mas é um número bastante grande que tem o seu início em 1948. Posteriormente, tem um outro evento que vai acontecer também, que é a Guerra dos Seis Dias, em 1967. E essa Guerra dos Seis Dias ela é decorrente de uma crise chamada Crise do Canal de Suez, que era uma crise que aconteceu pelo controle do Canal de Suez entre o Egito e tal. E aí, assim, também não vou entrar em detalhes disso, mas só para comentar, né? Sim, um detalhe que eu não comentei. O Estado de Israel, em 1948, isso é importante, eu já estava esquecendo. Talvez a parte mais importante eu já estava esquecendo. Ele é fundado, então, na Palestina. Só que o que acontece? Ele não é fundado em toda a Palestina, né? Ele se funda, vamos dizer assim, em um espaço geográfico delimitado que foi pensado a partir de um chamado plano de partilha, né? O plano de partilha da ONU, ele previa a divisão da Palestina para um Estado israelense e para um Estado palestino, né? Só que uma coisa interessante é que a população sionista e judaica da Palestina na época compunha, esse número também varia de acordo com a fonte, tá? Mas compunha aí, eu vou dizer de 8 até 12, eu vou fazer uma margem grande aí, por cento da população local. Toda a população restante era palestina. Só que a divisão de terras, então, se daria a partir desse plano de partilha da ONU, um dos planos, foram vários, né? Mas o último que foi imposto, previa, ainda que essa diferença de população fosse absurdamente grande, previa uma divisão meio a meio do território e tal, todo um discursinho de metade para um, metade para outro, que não era plausível, nunca foi, né? Enfim. E assim, então, se tem essa criação do Estado de Israel, que ainda em 1948, nessa data, expande o seu território, vamos dizer assim, para além das fronteiras delimitadas pelo plano de partilha. Ou seja, se ocupa um espaço maior do que, entre aspas, deveria ser seu, se é que deveria, isso é outro debate, enfim, o que eu estou trazendo aqui é só essa questão da historiografia local, por uma perspectiva palestina, lógico, né? Se bem que a israelense, hoje em dia, só abrir um parênteses, ela não difere tanto, não. De uns anos para cá, a gente passou a acompanhar o que tem se chamado lá de nova historiografia israelense, ou historiografia revisionista israelense, tem uma série de definições sobre isso, que são vários pesquisadores de história que passaram a rever, ou criticar ou refletir sobre as narrativas positivistas que compõem a historiografia israelense, vamos dizer assim. E isso parte muito dos diários de Ben-Gurion, que foi uma outra liderança, enfim, onde essas lideranças sionistas, elas já diziam o seguinte: nosso plano é colonizar, mas não só assimilar essas pessoas, a gente quer expulsá-las dali, sabe? Para que a gente tenha um Estado unicamente nosso, e se tiver alguém lá, a gente bota para fora, né? E é isso, assim. Então, essa nova historiografia israelense hoje procura dar conta um pouco desse debate também, sabe? De que nunca foi uma terra sem povo para um povo sem terra, esse tipo de propaganda sionista que acontecia na época, na Europa, para incentivar a migração. Então, hoje, eles mesmos têm criticado essa perspectiva, né? Para dar lugar a essa outra, né? Que na verdade não, sempre foi o que. Tem um cara muito famoso que é o Ilan Pappé, né? Que tem trabalhado com isso. Tem vários outros. Tem um cientista político que eu gosto muito, que ele não é israelense, mas ele é judeu dos Estados Unidos, que é o Norman Finkelstein, que é muito legal também. Tem o Shlomo Sand, tem uma série de pessoas que estão trabalhando com esse tema.
a partir dessa perspectiva revisionista, né, da nova historiografia israelense, que é mais condizente com essa perspectiva da historiografia palestina que eu estou apresentando para vocês aqui, né, tanto que essas produções são muitas vezes conjuntas. Então, assim, é a partir desses eventos de 1948 que a Palestina, como a ONU passa a entender, é dividida em duas, né? De um lado, a faixa de Gaza, né, que é uma faixa litorânea, e do outro lado, a Cisjordânia, né? E é por isso que a gente vê hoje, tá, mas por que a Palestina é a Palestina, mas é dividida em outros espaços? Por que isso? Então é isso. Antes era um espaço só, meteram um estado no meio, literalmente separaram o território em dois. Isso numa perspectiva de reconhecimento de fronteiras políticas a partir de uma esfera internacional, tá? O que eu vou trazer aqui para vocês hoje são categorias locais, né, vão um pouco contra isso, quer dizer assim, o que eu vou trazer daqui a pouco, com mais profundidade, é justamente isso, que o trânsito das pessoas constrói mapas e cartografias e etc., que vão além dessa rigidez das fronteiras políticas, né? Quer dizer, as fronteiras políticas, elas não determinam as identidades locais lá a esse ponto, né? Aqui é Palestina, ali é Israel, então aqui eu sou palestino, ali sou israelense, isso não opera lá de forma alguma, sabe? Então isso é uma coisa interessante a ser trazida hoje, inclusive em função dessas novas políticas que estão para serem implementadas a partir do chamado acordo do século, que não foi acordo, né? Que foi uma decisão unilateral a partir de uma relação entre o Donald Trump e o Benjamin Netanyahu, que está correndo a eleição israelense agora, enfim, todo um jogo político. Então, assim, é importante a gente pensar 48, porque ele vai ceder uma categoria nativa, que eu já vou comentar o que é. Ceder não é a melhor forma de se falar antropologicamente, né? Mas eu estou abrindo mão um pouco dos termos antropológicos para a gente ganhar mais tempo também. Então, assim, é o que vai compor uma categoria local, já vou falar sobre isso. Mas só voltando em 1967, então, o Estado de Israel, ele vence essa Guerra dos 6 Dias em função da crise do Canal de Suez, e com isso passa a ocupar militarmente o que sobrou dessa Palestina antes de 1948, que é a faixa de Gaza e Cisjordânia. E aí, sim, implementar outros tipos de políticas coloniais, né, até hoje sendo implementadas, né, na Cisjordânia e na faixa de Gaza, de certa forma, como a implementação de assentamentos, e o nome é assentamento, né, o nome que se dá é assentamento, local lá é assentamento, enfim, né, uma implementação de outras políticas, quem cuida das fronteiras, quem não cuida, recursos naturais, né, água, etc., tudo isso é controlado pelo Estado de Israel, né? A autoridade palestina, que pretende um Estado, algum tipo de representação, assim, acaba não tendo essa, como é que eu vou te dizer assim, não se legitima isso na prática, de uma maneira geral, né? Mas eu já vou comentar melhor isso também. Só tomar um cafezinho. Enfim, então, em 1967, se tem início isso, né? E aí uma série de opressões passam a ser impostas, né, aos palestinos, que já sofriam com isso, né, e depois passa a cada vez piorar. Nos anos 80, aí também tem outro evento importante, acontece, ou tem início, a chamada primeira intifada, né, a revolta das pedras e tal. Esses eventos são eventos chaves. É claro que a Palestina teve vários outros eventos que, enfim, então estou tentando pegar os principais, os que ganharam ao largo da história mais destaque, né, e dentre eles as intifadas certamente têm um destaque absurdo. As intifadas foram interessantes porque elas foram revoltas de ordem popular, sem liderança, muito embora algumas pessoas, grupos, entidades, enfim, tivessem tentado ocupar esse espaço da liderança das intifadas
essa legitimidade de poder nunca foi exercido por eles, porque a eles nunca foi cedido nenhum tipo de poder, enfim. Foi muito interessante isso, assim. Me pareceu muito essas discussões de, né, contra o Estado, onde quando o poder começa a se centralizar, ele mesmo se implode, assim. E esses movimentos podem ser referidos, talvez, dessa forma, nas intifadas, né? Porque eles não conseguiram fazer isso. Não na primeira, agora a segunda teve uma coisa muito interessante. A segunda acontece em meados dos anos 2000, e essa intifada segunda, ela vai ter o fim num acordo, né? Não, enfim, nos anos 90 tem ainda os acordos, né, de Oslo e tal, uma série de outras coisas que passam a acontecer. E os acordos de Oslo são interessantes porque eles têm muito a ver com o que está acontecendo hoje, que é esse processo de legitimação e anexação, entre aspas, da Cisjordânia, que a gente vai comentar também, né? Porque foi a partir dos acordos de Oslo que a Cisjordânia foi dividida em três partes. Várias ilhotas, vamos dizer assim, com três designações, enfim, diferentes. São as áreas A, área B e área C, né? As áreas A, elas deveriam estar, hipoteticamente, sobre a administração e segurança da Autoridade Palestina, que também foi criada nesse acordo de Oslo. Área B, administração palestina e segurança israelense. E área C, administração israelense e segurança israelense. Desculpa, enfim. Então, é mais ou menos isso. O que acontece é que o Estado de Israel ele se aproveita, então, dessa situação que deveria ser, de acordo com esses acordos, entre aspas, momentâneas, assim, elas não deveriam ser permanentes, né? Elas deviam perdurar durante um determinado tempo, ao passo que os israelenses, então, se retirariam gradativamente desses espaços e também gradativamente a autoridade palestina ganharia corpo e passaria a administrar mais espaços e com mais ênfase, né? Isso a gente está vendo hoje, jamais aconteceu, né? Isso jamais foi respeitado por parte dos israelenses, inclusive um dado interessante, isso também é público, né? Todos os arquivos da ONU são públicos. Assim, até hoje, absolutamente nenhuma resolução que parte nem do Conselho de Segurança e nem da Assembleia Geral da ONU condenando as atitudes e a presença israelense nesses espaços, nenhuma até hoje foi cumprida pelos israelenses. Zero, né? Não é para mim de se espantar que eles não vão, assim, qual vai ser o processo agora? Vão emitir notas, vão fazer declarações, vão, né, resoluções reificando a anterior e cumpra-se a de 20 anos atrás, enfim, não vai acontecer, né, no fim das contas. Então é isso. E é a partir dessa instituição, da implementação desse sistema colonial de controle militar israelense que também as restrições de mobilidade passam a ser impostas, né? E aí eu volto agora, eu espero que eu não esteja sendo muito confuso, mas eu vou voltar ao meu campo agora para comentar, né? E daí tentar trazer a coisa mais para a contemporaneidade. Só um pouquinho. Então, como eu comentei, né, eu residi reforço, espero que tenha ficado minimamente claro, né? Eu sei que tratar um assunto como a Palestina em questão de minutos é muito difícil, né? E sempre quando eu faço essas falas, vem milhares de coisas na cabeça, putz, devia ter falado aquilo. Mas, enfim, eu sempre tenho essa sensação de que, né, espero que tenha sido suficiente, pelo menos para a gente conseguir encaminhar a nossa fala agora. Então, assim, eu morava na Palestina, né? Mas eu dava aula em Jerusalém, né? E, eventualmente, eu viajava também para dentro, né? Ou viajava para 48, né?
E a pessoa, você está vendo muito Dark aí, De Volta para o Futuro, que você está viajando para 48, mas não é que não se trata disso, né? O que acontece? É aí que vem o link com a coisa que eu comentei antes, sobre 1948. Naquela época, foi instituída ou foi estipulada uma linha divisória pela ONU, chamada de linha verde, Green Line. E passou-se a delimitar, então, como a parte de dentro da linha verde, né, seria, então, aquela destinada ao recém-criado, então, Estado de Israel, e a outra parte ao Estado palestino, que jamais aconteceu, né. A questão é que, então, as fronteiras, elas foram modificadas em termos cartográficos, só que as expressões nativas de territorialidade palestinas, elas seguem sendo informadas por esses eventos do passado, né? Então, quando as pessoas na Palestina se referem a dentro, elas não estão falando dentro da Cisjordânia ou da cidade, não, elas estão falando dentro da Palestina. Então, a Palestina, nas categorias locais, ela é dividida em três grandes espaços, né? Um, a faixa de Gaza, o outro, a Cisjordânia, e entre elas, dentro, certo? Esse espaço de dentro, então, seria o que também pode ser chamado de Israel, né? Só que eu estou pisando em ovos aqui de propósito, justamente para apresentar a complexidade disso. A coisa não acontece lá tão assim, A ou B, 8 ou 80, ou é Palestina ou Israel. Não. As fronteiras são muito mais fluidas e a maneira como você vai entender esses espaços e como você vai se identificar com eles e com as pessoas desses espaços depende de uma série de coisas, né? Se você é palestino, se você é israelense. Então, assim, os palestinos se referem a esse espaço de dentro também como 48. Então, ir para 48 ou falar com alguém de 48, um palestino de 48, não significa, em termos locais, falar com alguém que nasceu em 1948 e tal. Eu sei que existem outras formas de se ser palestino de 48 com refugiados ao redor do mundo, por exemplo. São os refugiados de 48. Só que essas categorias locais, elas são outras, né? Elas são categorias, assim, de tempo, numa maneira geral, uma categoria de tempo que se transforma, ou se constrói, melhor dizendo, cotidianamente, nesses trânsitos, como categorias de espaço e também de identidade, né? Eu sei que identidade é um conceito, é um debate bem delicado na antropologia, e eu mesmo não sou muito próximo a eles, a esse debate de identidades nos meus trabalhos, mas de qualquer forma eles existem lá, porque assim, você ser de 48 significa então você ser um palestino que nasceu nesse espaço 48. E isso é muito doido, porque assim, quando a gente vê matérias na mídia internacional, na maneira geral, sei lá, né, emissões de documentos, enfim, a partir das categorias israelenses, em geral, esses palestinos de 48 são referidos como árabes de Israel, entende? Árabes de Israel, não, para essas categorias palestinas, né? Então, eu quero dizer assim, árabes de Israel é uma categoria possível? É possível. É a única? Não. É a mais usada entre os palestinos? Não. Né? Em absoluto, não. Então, o que acontece? Esse controle entre esses espaços, principalmente entre dentro Jerusalém, né, e a Cisjordânia, acontece através desses checkpoints, né, israelenses, esses postos de controle, que, aqui vem um dado interessante, eles controlam só um lado do fluxo, o outro não tanto, né? Então, só quem, eu estou usando as categorias nativas agora, só quem entra é controlado, quem volta não é sair, veja, quem volta não é controlado. Depende do horário, mas isso é outro debate. Eu estou falando bastante em termos gerais, né? Então, assim, quem entra para Jerusalém é controlado. Então, você é revistado, você passa por detector de metal, você tem que falar com o soldado, isso é todo dia, todo dia. E isso, então, compôs esse meu cotidiano por praticamente 2 anos, né?
que foi me deslocar, principalmente no 1 ano e meio o final, que foi quando eu exerci a função de professor de violão clássico no Conservatório Nacional em Jerusalém. Então eu precisava me deslocar de Ramallah, que era onde eu morava, até Jerusalém. Só que assim, quando eu tinha visto, isso podia acontecer facilmente. A questão é que quando eu não tinha visto e precisava estar lá, a gente tinha que organizar outras formas de se realizar as aulas e tal. Bom, a maioria das vezes os alunos de Jerusalém vinham até Ramallah. Por quê? Tem uma coisa que é interessante. Os palestinos da Cisjordânia, eles também são chamados de Green IDs, né, os identidades verde. Por quê? Porque o documento de identidade deles, eles têm uma capinha que é verde, né? E os israelenses, os documentos israelenses e de Jerusalém, que são dois diferentes, os dois são azuis. Esses são os Blue IDs, né? Os documentos azuis. Isso também é uma categoria identitária, né? A pessoa é Blue ID, né? A pessoa é Green ID. Então, os Green IDs, nesse sentido, os documentos verdes, eles não têm autorização prévia, não têm autorização, vamos dizer assim, naturalmente, para cruzar para dentro. Eles só conseguem fazer esse trânsito mediante autorização prévia, que muitas vezes é negada. E uma vez que ela seja negada, você tem que esperar lá, eu acho que um período mínimo de 10 meses, a partir daí, ad infinitum, para você requerir uma nova permissão e quem sabe sabe? Agora, os Blue IDs não. Os Blue IDs, eles têm, os de dentro, eles têm a capacidade de ir para a Cisjordânia e voltar livremente, ao seu bel prazer, certo? E isso caracteriza, assim, uma disparidade entre possibilidade de movimento absurda, assim. Por quê? É muito comum que famílias sejam divididas assim. Então, eu conheci inúmeras, né? A pessoa, sei lá, os pais nasceram em Jerusalém ou em Haifa, até ela vive, não sei onde, né? E se mudaram para Ramallah, onde nasceram os filhos. Os pais têm documento azul e eles podem trafegar, os filhos não, né? E aí, como é que fica a manutenção disso? Tem todo um jogo de político, porque, assim, esses Blue IDs, quando eles são pegos residindo na Cisjordânia, eles perdem o Blue ID, eles passam a se tornar Green ID. Então tem todo um esquema aí, né? E só que para as pessoas não é interessante perder esse Blue ID, porque embora sejam documentos israelenses, esses documentos eles garantem o trânsito das pessoas entre diferentes espaços, inclusive para viagens para exterior, esse tipo de coisa, né? Então, é claro que eu não vou dizer que meus pais são israelenses, eu sou palestino, porque eu nasci em Ramallah, o outro nasceu em Tel Aviv. Não é assim, pelo menos lá na Palestina, não é assim que isso se apresenta, né? Você é palestino independente de onde você nasceu, sabe? E, na maioria das vezes, você está na Palestina independente de qual parte dela, né? Ainda que categorias de espaço possam ser acionadas também, como Israel, né? Eu estou aqui em Israel. Mas no meu cotidiano isso não aparecia tanto, né? Rafael, isso é uma coisa interessante, né? Mas as pessoas falavam assim com você, né? Porque você é estrangeiro, aí queriam ser não sei o quê, isso já me falaram uma série de vezes. Não. Existe um termo em árabe que chama al-dakhal al-muhtal, que significa literalmente interno ocupado, né? Al-dakhal. Então, esse al-dakhal é nada mais do que o dentro. A palavra dakhal significa dentro, em árabe, né? Então, é muito comum entre eles mesmos, às vezes, sei lá, estou num ônibus com pessoas que eu nem conheço e as pessoas dizem, eu estou indo para dentro, né? Então, isso é uma prática cotidiana, essa construção dessa categoria, né? Seja em inglês, seja em árabe, seja na língua que for, porque não depende disso. A relação que essas pessoas têm com esse espaço é outra, né? Enfim. Então, é basicamente isso, né? Então, eu passei a observar esses trânsitos, né? A partir da minha... Principalmente de quando eu fiquei sem visto, né? Por mais ou menos 7 meses e meio, 6, 7 meses e meio.
considerando alguns processos que aconteceram de quase vai, quase não vai, enfim, mas no total foram quase 7 meses aí sem visto, né? E precisando cruzar, sem poder. E aí como faz, né? Bom, na maioria das vezes, então, nessas situações, né, quando alguém não pode ir para dentro, os de dentro vêm, né? Então, esses arranjos acontecem, né? Festivais de música nacional palestina, por exemplo, eles têm que acontecer na Cisjordânia. E não é porque eles entendem que a Cisjordânia é a Palestina, de forma alguma. É porque os da Cisjordânia não conseguem ir para dentro. Então, não tem como fazer um evento nacional da Palestina Nacional em Tel Aviv, porque não há a possibilidade desse trânsito de quem é da Cisjordânia para lá. Agora, o contrário é. Então, nesses eventos, a gente vê, assim, eventos grandiosos, assim, né, de música, por exemplo, pessoas de Tel Aviv, de Haifa, Nazaré, Jerusalém, bababá, mas também de, né, Nablus, Jenin, Ramallah, bababá, que é da Cisjordânia. A questão de Gaza é um pouquinho mais delicada, né, eles têm bem menos capacidade de mobilidade, eles estão bloqueados lá. Muito eventualmente acontece deles terem autorização, né, para ficar aí 2, 3 dias na Cisjordânia, e uma coisa que acontece muito comumente lá é a pessoa ganhar 2 dias de autorização, ir para a Cisjordânia e jamais voltar, e viver uma vida na ilegalidade na Cisjordânia, que já é uma bizarrice de opressão, porque ainda assim é melhor do que ficar preso em Gaza, né? Então as pessoas fazem muitas vezes essa opção de ficar longe já e saber que jamais vai voltar a ver familiares e tal, mesmo estando aí a 50 quilômetros de distância. É uma coisa bem, bem doida isso, né, do movimento e tal, dos trânsitos, né. Só que nem eu comentei, no caso do conservatório, de maneira geral, então as pessoas elas iam para a Cisjordânia, porque é um arranjo possível, né, na impossibilidade da ida de um, você arranja o encontro na possibilidade da vinda do outro. E só que eu soube, né, amplamente, assim, de que muitas vezes não interessa se você tem ou não tem autorização para você cruzar, você cruza de qualquer forma, né? Então tem muito palestino que pula o muro, né, o muro da divisão, que enfim, conta lá uma lorotinha para o soldado no checkpoint. O soldado também não é essa, né? Ele também vai fazer uma vista grossa, esse tipo de coisa também acontece, né? É sempre? Não é sempre. Os checkpoints são lugares onde muita violência acontece, né? Eles, em geral, são palco também de manifestações, desse tipo de coisa, né? Muitas vezes, assim, quando acontece algum tipo de evento mais significativo, né, a morte de um palestino aqui ou lá, as manifestações dos palestinos muitas vezes acontecem nos checkpoints, com enfrentamento dos soldados, né? Então, essa vista grossa que eu quero dizer não é que está todo mundo amiguinho, não, mas é que o Estado também tem suas brechas e lá não seria diferente, né? E os palestinos sabem explorar as brechas né, nesse sentido. É claro que eu não tive acesso a todas as estratégias, né? E nem teria, né? As pessoas não vão sair abrindo a boca, não, eu faço assim, faço assado, porque isso comprometeria essa prática, né? Até porque existe uma outra coisa muito curiosa lá, que é uma sensação mais ou menos constante de paranoia, assim, de será que eu estou falando com um espião? Será que eu estou falando com alguém que eu posso confiar? Será que não é um israelense infiltrado? Papapá, sabe? Então, esse tipo de coisa acontece muito, e isso informa, muitas vezes, a mediação do seu discurso, principalmente quando ele tem uma carga política muito evidente, né? Então, você começa meio que, se policiar, o que eu vou falar com quem aqui e tal, né? Chegou um ponto que eu já meio que tocava, né? Não estava muito aí, não, porque, assim, para conseguir o visto, no meu caso, eu passei por uma entrevista numa base militar na Cisjordânia, né, em Betir, com uma autoridade militar, onde eles simplesmente jogaram na minha cara que eles sabiam de cada passo que eu dava, né, onde eu morava, o telefone que eu tinha, com quem eu falava, as coisas que eu fazia, não tinha o que negar, assim. E confrontar aquilo ali seria também assinar a minha deportação ou o sucesso no meu visto. Então, a gente também tem que mediar
muitas vezes os usos das próprias categorias nesses espaços, eu não falava Palestina, eu falava Israel. A contragosto, mas era a maneira que eu tinha para conseguir ficar lá. Que se eu quisesse dar uma de revolucionário lá, não, porque Palestina livre, não sei o que, não ganhava visto, né? Então, isso acontece também com os palestinos. Eu quero dizer, essa também é uma das estratégias de você angariar alguma coisa lá, né? Bem, então, isso posto, né, a gente traz agora coisa mais para essa esfera contemporânea, só um pouquinho. Que é esses acordos propostos aí pelos Estados Unidos e tal. Tem uma coisa que é notória nesses debates sobre a Palestina e sobre as decisões internacionais sobre a Palestina, que é o seguinte: palestinos nunca são consultados, ponto. E se são, não são nem levados a sério, né? Porque eles não têm autonomia nesses debates, não vai... Que autonomia que tem, né? Às vezes eu fico me pensando um pouco isso, assim, tem alguma autonomia, mas só para dar um exemplo para vocês, a moeda corrente na Palestina toda, né? Mas agora eu estou me referindo à Cisjordânia. Ela é, claro, não estranhe, então eu falar assim, porque eu estou falando a Palestina toda, inclusive a Cisjordânia, para reforçar como são os usos das categorias de espaço lá, né? Então, a Palestina toda funciona com o shekel, que é a moeda israelense. E, por exemplo, assim, então a autoridade palestina recolhe seus impostos dos palestinos e presta contas aos israelenses que bloqueiam esses montantes e depois vão decidir se repassam ou não. Então, assim, uma das coisas que apareceu recentemente sendo apontada como uma novidade, que é o bloqueio do repasse dos impostos, por exemplo, isso não é novidade, isso acontece desde sei lá quando, desde os anos 60, 70, depois da Guerra dos 6 Dias. Então, assim, os palestinos vão na ONU lá reclamar não sei o que, aí os israelenses falam, beleza, vou retalhar. Uma das formas de retalhar é não fazer o repasse e os caras ficam sem dinheiro para absolutamente nada, né? Então, eu acabei me perdendo aqui, fui para uma coisa e acabei indo para outra, enfim. Mas só para comentar isso, né, que eles não têm muita autonomia, né, nesse sentido, né, eles não conseguem exercer, né, uma voz muito protagonista nesses debates, né. Então, em função disso, quer dizer, eles até podem falar, mas não são escutados, e ainda que sejam escutados, são retalhados ao final, né, do dia. Então é uma situação muito delicada. Esse processo de anexação que eles estão se referindo agora, eu tenho batido um pouco o pé nessa perspectiva, ao mesmo tempo que eu tenho me exposto pouco sobre o que eu tenho pensado sobre isso, né? Essa agora aqui talvez seja a primeira vez que eu esteja me pronunciando, né? Mais claramente sobre isso daí, ou mais abertamente sobre isso, porque eu vejo uma diferença muito grande entre os movimentos que reivindicam direitos para a Palestina a partir do Brasil, da América Latina, em especial do Brasil e tal. É muito diferente como isso funciona aqui de como isso funciona lá, né? E eu acabei, lógico, me familiarizando e me aproximando muito mais da maneira como os palestinos na Palestina fazem a sua militância do que dos palestinos fora da Palestina, né? Isso não é abrir um em detrimento de outro, não, é só uma questão de afinidade, né? Só que uma das coisas que eu vejo, eu coloco bastante isso na minha tese, é o seguinte, é uma crítica que eu faço, mais ou menos, que é a seguinte, que é não levar em consideração, na militância, nos trabalhos acadêmicos, enfim, as categorias palestinas lá, né? Quando essas pessoas aqui se referem a dentro, eles se referem a Israel e não, assim, o que é possível também, claro, né, em termos antropológicos. Mas eles simplesmente descartam as próprias formas palestinas de se referir a esses espaços, o que para mim não faz muito sentido, né? E eu acho que isso é absolutamente fundamental para se entender a Palestina, para se entender trânsitos, para se entender contemporaneidades, né? Porque a maneira como os palestinos localmente constroem
se identificam e se referem aos espaços lá, né, é muito importante, né? Isso precisa ser levado em consideração. Então, assim, isso posto, né, o que que eu vejo? Esse processo de anexação da Cisjordânia, em termos práticos, ele já ocorre desde os anos 60, né? Ele já é assim. Quer dizer, agora vão estipular uma parte que vai ser israelense, e daí vai ter uma estrada exclusiva para os israelenses e os palestinos vão ter que usar outra. Isso já é assim. A água não sei o que vai ser destinada a partir de agora só para os israelenses. Já é assim. Vai ter controle de trânsito entre diferentes... Já é assim. Isso já acontece. Qual que é a diferença entre o que antes e agora? Na minha perspectiva pessoal, claro. É uma perspectiva analítica, sim, mas ela é muito pessoal. Ela não converge com muitos pensamentos produzidos a partir daqui do Brasil, né? Na antropologia sobre Palestina, eu acho que ela é mais afim com aqueles produzidos na Palestina lá, né? Reforço, não é melhor, não é pior, é só diferente e, assim, são informados por contextos diferentes, né? E muito bem. Então, eu vejo assim, o que acontece, e por que isso é ruim, isso a gente está de acordo, né? É que na verdade, o início de um processo de legitimação dessa coisa que já acontece, porque até então ela vem sendo criticada pelas agências internacionais, né? Pela ONU, enfim, como eu já comentei antes, e qualquer resolução imposta pela ONU ou apresentada não vai ser seguida pelos israelenses, isso não é de se... Nossa, eu não estou nem abrindo o chat, daqui a pouco eu vou abrir, gente, se tiver as perguntas, daí eu vou ler. Então, assim, isso já desculpa, eu li ali e me perdi um pouco, retomando. Então, isso já existe, né? O que acontece é um processo de legitimação, né? Então, o que antes era considerado um assentamento israelense na Cisjordânia passa a ser considerado, então, parte de Israel. Por que eu digo que isso também já existe, né? Porque, por exemplo, assim, esse visto, quando eu comentei para vocês que eu resolvi o meu problema do visto depois de uma entrevista numa base militar israelense, o visto que eles me deram era um visto full, né, um visto total, só que com um carimbo, né, um stamp lá, que dizia o seguinte, Judeia e Samaria, né, Judea and Samaria only, como eles colocam em inglês, inclusive, né, que é assim, então apenas Judeia e Samaria, que os palestinos chamam do visto da Cisjordânia, o West Bank Only Visa, né. Então, assim, esse visto, com essa inscrição, Judéia e Samaria, também diz muita coisa, né? Por quê? Porque Judéia e Samaria é a maneira como os israelenses, inclusive dentro do Estado, né, em termos institucionais, no que seja, é a maneira como eles se referem à Cisjordânia. Eles não chamam aquilo de Cisjordânia, de Palestina, né? Eles chamam de Judéia e Samaria. E tem uns palestinos lá na Judéia e Samaria deles. E tem que sair de lá, né? Então, quer dizer assim, o que eles têm, e é muito grosseiro, são placas, por exemplo, nas estradas, vermelhas, né, escrito em árabe, hebraico e em inglês, dizendo assim, esta estrada leva até a autoridade palestina, como se a autoridade palestina fosse um lugar, né? E aí, essas placas têm a seguinte inscrição também, isso é bem fácil de achar na internet aí. Ir para lá é proibido para cidadãos israelenses, é contra as leis israelenses e perigoso para suas vidas. Tá, né? Enfim, então essa inscrição ela existe e essa é a maneira, a partir das categorias israelenses, de se referir a esses espaços, né? Como Judéia e Samaria e, no máximo, autoridade palestina, né? Seja lá o que isso for para eles também. Então, assim, essa, como é que eu vou dizer, essa disputa terminológica, ela também existe, né? Ao passo que alguns palestinos, então, alguns não, ao passo que os palestinos
se referem eu vou fazer um joguete de palavras aqui e abrir aspas, né, a Israel como dentro ou 48, né, então os israelenses também se referem à Cisjordânia como Judéia e Samaria, né, então os dois, nesse sentido, reclamam e constroem uma unicidade em termos de território, né, e isso é muito importante de ser dito, porque isso já acontece, né, repito, né? Então, assim, a partir de agora os assentamentos na Cisjordânia serão Israel. Já é assim nos documentos deles, eles já têm isso, e o que me parece é mais um processo de legitimação na esfera internacional, uma legitimação narrativa, né, do que prática burocrática e etc. Qual que é o problema disso? É que os palestinos perdem mais uma vez, espaço e força no debate internacional, que é uma esfera que pode garantir para eles ainda algum tipo de recurso, né, político e tal. Uma vez, então, que a esfera internacional, ainda que forçosamente, passe a reconhecer aquelas partes como parte de Israel nesse sentido, os palestinos perdem, né, e vão perdendo força política nesse tipo de coisa e tal. A minha preocupação, ela vai nesse sentido mais por aí, né, e menos na coisa de vão implementar uma política nova. Até onde eu tenho visto, essas políticas novas propostas agora, né, elas já acontecem, salvo, claro, a gente erra, né, salvo se alguma coisa passou batida aí aos meus olhos, mas até o que eu tenho acompanhado, não muito, né, enfim. Então, eu queria comentar, eu acho que era mais ou menos isso, né, eu passei, então, só recapitulando, a pensar a partir da minha tese, né, essa construção de uma Palestina única a partir da observação do trânsito das pessoas entre diferentes espaços e de como essas pessoas se referiam a esses espaços, né? Então, para os palestinos, a Palestina não é só a Cisjordânia e a faixa de Gaza. A Palestina é tudo aquilo ali. Para os israelenses também, né? Só que um está tendo mais força de impositiva e o outro tem um tipo de força de resistência, né? Enfim, e é basicamente isso aí. A partir, então, repito, né, desse trânsito é que se constrói essa ideia de uma Palestina única, e isso tem muito a ver, então, né, com esse plano de agora, assim, a anexação da Cisjordânia. Bom, isso já meio que e vai, na minha perspectiva, reforçar as expressões e construções das identidades e territorialidades palestinas, eles vão deixar ainda mais fortes, né? Só que é também um momento de a gente se referir à Palestina a partir dos termos locais, das categorias nativas, né? E não da esfera internacional. Porque se esse processo de anexação acontecer, a esfera internacional vai passar a se referir eventualmente a esses espaços como Israel, e aí, mais uma vez, os palestinos perdem força, inclusive dentro daqueles que os apoiam na esfera internacional. Eu espero muito, eu vi que ia até umas 8h30, não sei se eu vou abrir agora para quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, para ter uns 20 minutinhos, Zac. Então, o 8h30 lá está mais como um padrão, né? A gente pode passar desse tempo, caso o pessoal queira participar do debate e flua bem. Tá. Então, se quiser concluir, fique à vontade. Mas eu já aproveito para fazer uma perguntinha, né? Enquanto estimulo os colegas aí a mandarem perguntas no chat, né? Os nossos professores, aqueles que têm alguma questão pertinente. Mas eu queria perguntar basicamente assim, duas coisas primeiro, né? Que é o seguinte: as populações islâmicas que vivem em Israel, ou seja, nos territórios como Tel Aviv, né? Eles assim, eu sei que você não pesquisou isso exatamente, mas pelo que você ouve falar, eles se sentem, né, como, né, palestinos, ou seja, como que é essa relação, porque eles estão dentro do território, ou seja, nem todos os palestinos, né, e daí se dá para, né, claro, não dá para confundir a ideia de palestino com o islâmico, né, mas como que é essa questão, porque a Palestina, né, ela se constitui como um estado, né, pós-Império Turco-Otomano, né, étnico, né? Ou seja, um Estado étnico e plurireligioso. E eu tenho a impressão que o Estado de Israel se constitui hoje como um Estado, talvez o único Estado do mundo étnico e religioso, né? Ou seja, não religioso no sentido ortodoxo, mas
com essa mistura entre etnia e religião, assim, né? Então, assim, eu fico imaginando essa população que é islâmica internamente, ou seja, se eles se consideram palestinos, né? Em que medida que é esse processo de identificação, será que eles se consideram, por exemplo, de Israel, ou as próprias leis devem bloquear isso? E a minha segunda pergunta, eu sei que você é orientando do Lourenço, e ele gosta muito, né, dessa questão da antropologia do político e tal, e você fala em autoridade palestina, mas eu fico pensando nessas outras autoridades, por exemplo, as autoridades religiosas, os aimãs, por exemplo, que atuam na mesquita, por exemplo, dentro do território de Israel. Ou seja, como que talvez, se você possa talvez comentar um pouco de como que são essas negociações, né? Como são ocupados esses espaços por essas grandes autoridades também, né? Assim, que são autoridades do campo da religião, por exemplo. Uhum, uhum. Eu acho que essas duas perguntas elas se constituem, né? A primeira delas, eu acho que é basicamente isso que assim que eu vinha comentando antes, né? Que assim, esses palestinos de dentro, né? Entre aspas, de Israel, eles tanto se identificam como palestinos, né? Que assim esmagadoramente, na maioria das vezes, assim, abre-se mão, isso, claro que eu não dei conta de observar todas as pessoas falando, mas eu também lanço mão de uma série de estudos de lá, né, sobre isso, de que, assim, 98% da população palestina desses territórios que você está se referindo se identificam como palestinos, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, estão na Palestina, para eles, né, não em Israel. Repito, então, assim, Israel, nesse sentido, é uma categoria possível de espaço. Você pode dizer que você está em Israel, né? Que você nasceu em Israel. Mas, grosso modo, essas pessoas que você se referiu, elas são palestinos que nasceram na Palestina. Mas em qual parte da Palestina, né? Então, o par contrário, para em vez de você falar Israel nesse sentido, estou falando bem grosso modo, você fala Palestina de dentro, né? Ou Palestina de 48, né? Então, essa é uma das questões. Então, isso é muito forte, né? Porque é justamente a partir disso e do trânsito que esses palestinos têm com a Cisjordânia e com, eventualmente, a faixa de Gaza, que se constrói cotidianamente uma Palestina única, né? Dividida em 3 espaços, faixa de Gaza, dentro, ou 48, e a Cisjordânia, né? Então, a primeira pergunta é essa, eles se identificam como palestinos, né? Isso é dado, né? Muitas vezes tem um estudo que eu li recente, o estudo não é tão recente, mas ainda está aí sendo usado, eventualmente é citado, que eles dizem assim, que no estudo deles, né, eles colocam os infográficos, enfim, que a maioria dessa população que você se referiu se refere como palestinos portadores de documentos israelenses, porque isso os difere de outros em função da possibilidade de trânsito, que eu comentei antes, né? Eles são os Blue IDs. Né? Agora, a outra pergunta, ela também é muito interessante, né? Porque existe, sim, o Islã, né, dentro desses espaços, e é bastante forte, né, bastante, né, enfim, em Jerusalém mesmo, né, a mesquita de Al-Aqsa, né, ao lado do Domo da Rocha, que é super famoso, enfim, é um objeto muito importante, né, para o Islã, e ele acontece, é expresso em todos esses territórios que a gente está citando aqui, né. Agora, é uma coisa interessante de se notar que alguns partidos políticos cuja orientação é mais de ordem religiosa, é difícil me expressar assim, porque eu tenho medo de concretizar a coisa, mas enfim, esses partidos, como, por exemplo, o Hamas, né, que é super conhecido e tal, então aí fica uma coisa aqui para esclarecer, o Hamas não é um grupo islâmico terrorista, eu falo assim mesmo, parece deboche, mas não é meu jeito de falar mesmo. Enfim, o Hamas ele é um partido político, né, de orientação religiosa muçulmana, conservadora, né. Aliás, é uma coisa que eu acho muito curiosa, um dia eu vou escrever sobre isso também, que é assim, como parte de movimentos pró-Palestina
mais progressistas fora da Palestina se apropriam do Hamas como um objeto revolucionário salvador, quando na Palestina o Hamas muitas vezes é visto assim também, só que conservador, né? Um tipo de opressão interna a partir do seu conservadorismo, e acaba sendo bastante criticado, embora seja muito seguido, né? Um exemplo que eu vou dar para vocês, por exemplo, sei lá, grêmio estudantil, representação discente e tal nas universidades locais, é muito diferente daqui onde a gente faz, né, os grêmios, onde a gente faz as chapas, né, um nome e tal, sei lá, cabeludos e barbudos da reitoria versus, enfim. Lá, e geralmente as nossas aqui são vinculadas em alguma medida com partidos políticos, né, da orientação que for. Lá as pessoas votam direto nos partidos. Então, assim, que esse ano quem vai ser, né, o DCE deles lá vai ser o Hamas, o outro ano vai ser o Fatah, outro ano não sei o que e tal. E é isso, movimentos estudantis, movimentos, sabe, então não é assim que acontece. Agora, existe sim um deslocamento desse tipo de movimentação política, que é também religiosa, muçulmana palestina, para essas duas outras partes da Palestina, que são a faixa de Gaza e a Cisjordânia, né? Porque o Hamas, por exemplo, não que todos os muçulmanos sejam adeptos do Hamas, isso não acontece, né? Só estou dando um exemplo, né? Eles são, enfim, são vistos com maus olhos, né, pelos israelenses, né? Então, meio que acontece isso aí. Agora, eu repito, a maioria da população é muçulmana, existem dos palestinos, né? Muitos cristãos também, embora sejam a minoria, mas de uma maneira geral os cristãos lá são ortodoxos também, né? Da igreja grega. Existem os católicos também, existem luteranos, né? Mas são minoria. Agora, a maioria é muçulmana, e a parte dessa discussão da força política desses movimentos religiosos, que acontecem mais na Cisjordânia e na faixa de Gaza, a expressão islâmica muçulmana é bem frequente nesse território que você se referiu, né? Que eu vou chamar de dentro aqui, só para fazer jus às categorias nativas, mas que a gente pode chamar também de Israel. Não sei se eu fui claro, enfim. Totalmente claro. Tem mais algumas questões ali, tem alguns, eu vou valorizar ali os colegas que mandaram perguntas, o Saulo, que está acompanhando o minicurso desde o começo, bem como a Clara. O Saulo fez a seguinte pergunta: como é a autossuficiência dos palestinos, alimentar, energética, empregatícia, etc. Outra questão: como os outros países fronteiriços veem essas agressões? Até porque eles são islâmicos também, né? Então é bem interessante, porque eu fico pensando em relação à Arábia Saudita, né, também, por exemplo, que é um país, né, super, né, pró-americano e pró-Israel, né, também aparentemente, sei lá. Eles não interferem ou tentam ajudar a Palestina depois dos ocorridos na Guerra dos 6 Dias? Então, essas são as perguntas do Saulo. A Clara fez também uma pergunta muito interessante, eu vou ler aqui. Pegando esse gancho da autoridade religiosa, poderia falar sobre a influência da ação dos grupos fundamentalistas que atuam no território sobre a noção de territorialidade e a contestação do exercício de poder? Depois eu tenho mais uma pergunta, tá? Tá bom. Eu vou começar então na ordem, né? As duas perguntas são muito interessantes, gostei, né? Bom, eu vou ler aqui de novo também para poder elaborar melhor. Então, a primeira é a do Saulo, né, como é a autossuficiência dos palestinos no sentido alimentar, energético, empregatício, etc., né? Bom, vou começar com isso, assim. Existe, claro, né, uma série de produções locais, né, em termos de agricultura, de produção de carne, né? Então, isso é bastante presente. Agora, existe também, isso é um assunto muito delicado, que é assim, depende de onde você vai comprar o quê e de como que a coisa funciona. Porque, como eu comentei antes, toda a movimentação financeira, monetária, toda iniciativa, seja ela privada ou que, em algum grau ela precisa ser declarada às autoridades israelenses, né? Então,
é difícil, para mim, pelo menos, me referir à autossuficiência sem conseguir falar sobre soberania, né? Que eu acho que são coisas que talvez aqui operem de uma forma um pouco distinta, né? Pode ser que exista autossuficiência nesse sentido, mas talvez não soberania. A energética nem vou comentar, né? Nesse sentido, porque, claro, ainda que, né, recentemente eu postei um vídeo que eu achei muito interessante no Face, que é um cara, um palestino, né, que ele comenta um negócio que ele começa o vídeo falando assim, Ahaduha Mafrusha, que é um negócio assim, fully furnished, que ele traduz para o inglês, o vídeo é em inglês, que é o completamente mobiliado. Então ele vai falando assim, né, olha, quando os sionistas chegaram, eles já tinham terra com terra, eles tudo já pronto. E hoje muitas dessas pessoas vivem em casas dos avós dessas pessoas, literalmente na casa dos avós, com o sofá que já estava lá, assim, não é metafórico isso, eles tiraram as pessoas de lá e ocuparam a casa, pronto, né? E uma das coisas que ele pergunta no vídeo é muito interessante, ele fala assim, você sabe por que existe um aeroporto, onde hoje é o aeroporto Ben Gurion, do lado de Tel Aviv? Ele comenta, porque já tinha um aeroporto lá, né? Então, quer dizer assim, sistema viário, sistema ferroviário, rodoviário, aéreo, né? Energético, esse tipo de coisa, uma série de coisas já contavam, assim, com sua base instalada, né? Antes mesmo do advento do Estado de Israel. A questão é quem passa a controlar isso e em que medida. Então, assim, a energia elétrica, por exemplo, né? Só para dar um exemplo nesses termos, na Cisjordânia, é absurdamente cara, assim, é uma coisa bizarra, né? E, segundo, assim como os palestinos comentam, é feito para ser assim, porque é feito para você apertar cada vez mais, né? Para você sufocar cada vez mais. Então, existe muito isso. A questão da comida também é muito doido, porque, assim, muita gente que vai lá, principalmente estrangeiros, né, que vão para lá por motivos de afinidade política, não sei, assim, eu vou boicotar os produtos israelenses. Daí o cara vai na prateleira do troço lá, e vê que naquele mercadinho mais bonitinho tem uma caixa de tomate escrito em hebraico, não vou comprar essa. Daí ele vai na feira livre lá comprar tomate a granel da mão da senhorinha palestina que está lá sentada na frente ali, porque aquele pode. Só que quando você vai ver a origem, o tomate é o mesmo, e muitos desses eles podem ser produzidos em favelas ou alguma coisa assim de palestinos? Podem, sim, né? Agora, essa produção palestina consegue competir com a israelense, tanto a de dentro quanto a dos assentamentos na Cisjordânia? Não consegue, porque a imposição econômica é tão forte a esse ponto, que muitas vezes o boicote interno aos produtos israelenses você não consegue nem fazer, porque a água é praticamente israelense, né? O leite é israelense. Mas está escrito em árabe. Assim, é uma coisa que depois de um meio ano morando lá, você já começa a desconstruir, porque você vê que é um pouquinho delicado nisso, assim. Então, o que ganha destaque nisso, só para fazer um comentário, são outros movimentos que acontecem mais na esfera internacional. Por exemplo, o BDS, né, que é o de boicote, desinvestimento e sanção, ou sanções, que acontecem como boicotes contra produtos israelenses fora, né, os produtos de exportação israelense. Agora, lá dentro é muito difícil, assim, falar em autossuficiência em termos alimentar, energético, empregatício, mais, né? Agora, muitos palestinos também trabalham como mão de obra baratíssima nos assentamentos, né, em subempregos, etc., assim como também existe, não vamos negar, uma elite econômica, sabe, né, de banqueiro, palestino e tal, isso existe. Assim, gente rica, sabe, que tem mansões, também existe, né? Assim, não é de se espantar. No Brasil quem seria a gente para falar, né? Assim, a nossa disparidade de realidades de ordem sociológica é muito grande, né?
E lá acontece a mesma coisa. Então, sim, né? Não sei se respondi, mas eu espero que sim, senão você me avisa depois, eu vou para a próxima questão, que é, com os outros países fronteiriços vêm essas agressões, né? Eles não interferem ou tentam ajudar a Palestina depois dos ocorridos na Guerra dos 6 Dias? Na verdade, sim e não, né? A Guerra dos 6 Dias, ela acontece como uma derrota justamente desses países, né? Quando acontece a crise do Canal de Suez em 67, existe uma junção de forças ali entre o Estado de Israel e a França, nessa ocasião específica, contra os países árabes ao redor. Por isso que os israelenses costumeiramente falam por aí que somos cercados de uma ilha cercada de gente que nos quer atirar ao mar. Enfim. Não, houve então uma guerra entre esses países perderam, mas não é que Israel ganhou sozinho, assim, a França, na verdade, ganhou junto, né? Porque tinha interesse não na questão dos israelenses, tinha interesse no Canal de Suez lá com o Egito, isso é outra questão, aí quem sabe mais para frente a gente organiza aí com o aqui. Mas assim, esses países eles fizeram, sim, uma coalizão de forças para tentar fazer alguma coisa com relação a isso. A Liga Árabe também já cansou, e isso inclui aí a Arábia Saudita, né, que o Aki comentou também, que é um caso à parte, né, a Arábia Saudita, nunca fui para lá, mas a gente escuta muita coisa, né, lá era muito referida também como sendo uma ditadura, como, enfim. Então, assim, esses países árabes, eles fizeram, sim, muita coisa, né, tiveram muitas iniciativas ao longo do tempo de tentar fazer alguma coisa, só que também não muito, assim, sabe, porque cada vez que foram perdendo, eles foram abrindo mão um pouco dessa coisa, e hoje fica mais uma esfera diplomática. A Jordânia, ela é o único país que dialoga com os israelenses, né? Claro, os israelenses precisavam ter algum tipo de rota de fuga fronteiriça ali. Rota de fuga que eu digo, estou sendo metafórico, né? Algum tipo de vazão fronteiriça com algum desses países, né? E aconteceu de ser a Jordânia, isso tem uma razão histórica, isso tem um processo de por que isso aconteceu, desde os anos 30, né? Isso é outra questão. É hoje que eu não durmo. Hoje que eu não durmo. Faz uns dias já, mas tudo bem. Então, assim, isso tem já um histórico de tentar fazer alguma coisa. Agora, sempre quando eles tentaram, isso eu estou reproduzindo narrativas palestinas sobre essa tua pergunta, né? Sempre que eles tentaram, nunca foi suficiente. E aí é muito comum que os palestinos digam que eles foram abandonados pelos seus primos, né? Porque eles não fazem nada, porque não sei o quê, porque eles cagam, porque onde tem refugiado palestino, eles são mal vistos e tal, né? Tem um antropólogo, Leonardo Schiochetti, que trabalha um pouco com isso, assim, ele dá umas pinceladas nisso, que eu acho interessante. Que tem uma narrativa que é o seguinte, mas enfim, uma narrativa meio que geral, assim, que é, onde tem palestino, os israelenses vão atrás, assim, né? Essa é meio que um jargão local, né? E se os israelenses vão atrás, vai dar a bosta, desculpa o termo, né? Então é melhor que não tenha os palestinos, porque daí já não dá problema. Então, assim, já são mal vistos, né, como refugiados, favelados na Síria, no Líbano, não sei o quê, e trazem problema. Mas, ao mesmo tempo, essas comunidades árabes também são conhecidas por se referir à Palestina como uma causa justa, né? O povo palestino é sofrido, tem que ser libertado. Então, assim, é muito difícil para mim responder essa tua pergunta assim, a não ser só te dando esses exemplos, porque também as relações diplomáticas, né, bélicas e, enfim, são tão grandiosas e envolvem, né, que nem o Israel com os Estados Unidos, França, Inglaterra, assim, envolve tanta força política, né, ao redor do globo que é muito difícil, né, falar nessas ajudas dos países árabes nos dias de hoje. Agora, existe sim também, né, ajudas financeiras, esse tipo de coisa que, por incrível que pareça, até os Estados Unidos têm, né, tem algumas estradas lá que tem placas, né, escrito USAID, né, a ajuda dos Estados Unidos, né, que os caras financiaram lá a reforma de umas estradas, e olha como a gente é bonitinho e pensa para os dois lados, né, que o Trump querendo anexar, não faz muito sentido, mas tem. Então, é um pouquinho complexo, enfim.
Mas já teve, nas vezes que foi mais enfático, né, enfim. É isso, Saulo, espero ter respondido, se não você me diz aí, a gente tenta. Eu vou para dar clara, pegando esse gancho da autoridade religiosa, poderia falar sobre a influência da ação dos grupos fundamentalistas que atuam no território, sobre a noção de territorialidade e a contestação do exercício do poder. Essa outra pergunta, ela é difícil, claro, assim, ela é interessantíssima, né? Porque tem várias coisas aqui que me vêm à mente, assim. Primeiro, o que a gente pode construir aqui no nosso debate como um grupo fundamentalista, né? Pode ser muita coisa, né? Grupo fundamentalista, assim, só para vocês terem uma ideia, eu dar um exemplo, né? Bom, o Estado de Israel tentou invadir o sul do Líbano algumas vezes, né? Mas uma dessas vezes houve um massacre muito grande, conhecido ainda hoje como o massacre de Sabra e Shatila, que foram 2 campos de refugiados, onde as forças israelenses entraram lá e simplesmente fizeram um genocídio absurdo, assim. Só que a questão é, quem fez, que executou na hora do vamos ver esse plano, né? Não foram os israelenses, porque eles não tinham a capacidade de entrar fisicamente no sul do Líbano, por não se reconhecerem fronteiriçamente, enfim, por uma série de coisas. O que eles fizeram foi uma união de forças com algum grupo fundamentalista, que não era judeu nem muçulmano, para executar essa ação, e aí foi um grupo cristão, que agora eu não vou me lembrar o nome, que ajudou a executar esse plano. Então, assim, essa coisa de fundamentalismo, ela é muito ampla, né, e muito delicada. E ela existe, na minha percepção, em diversas expressões religiosas, né, até no hinduísmo, até a gente vê. Agora, isso não minimiza absolutamente nenhuma, inclusive a do Islã, que pode ser bastante conservadora, né, e sofre muita crítica localmente, né, na Palestina e tal, sobre isso. Então, assim, eu diria que esses grupos fundamentalistas, né, assim, ou mais extremos, né, Irmandade Muçulmana mesmo, assim, suas decorrências, né, o Hamas, dependendo de qual setor do Hamas também, porque não é uma coisa só, é super plural internamente, né, enfim, eles podem ser muito criticados pelas suas ações, né, e pela sua perspectiva conservadora, né, e isso acontece muito, né. Agora, assim, não tanto, talvez, pela perspectiva, por exemplo, como é que chama, resistência armada, né. E isso é uma coisa que é curiosa, porque, assim, o que hoje é o exército israelense, né, o IDF, que eles chamam, é uma decorrência de uma série de grupos de milícia que foram condenadas no passado antes da existência do Estado de Israel, como o Stern, o Haganah, né, que foram milícias, grupos paramilitares, né, que se empenharam, então, em ações terroristas. Os primeiros registros de ações terroristas que se tem são se referindo a esses grupos. Depois é que passa a se referir aos grupos muçulmanos, né? Só que, por que eu estou dizendo isso? Porque uma série de partidos políticos, sejam eles de expressão religiosa ou não, na Palestina, eles são, uma série não, eu vou dizer que todos, eles têm lá seu braço armado, né? Todos têm. Seja conservador, seja os comunistas lá, entendeu? Todos têm o seu poder de guerrilha, né? Então, assim, a coisa ela fica um pouco, assim, o que a gente... Por isso que eu digo, como entender fundamentalista a partir do contexto palestino do lá, né? A partir do nosso, eu entendo a tua pergunta. Eu acho que agora, a partir do de lá, é um pouquinho mais complexo, porque é diferente. Agora, outra coisa que eles têm em comum, né, sobre a noção de território, de territorialidade, né, essa, vamos dizer assim, comunhão, né, de compreensão sobre o que é território Palestina e o que não é, né. Com algumas exceções, assim, porque há
a Autoridade Palestina, né, o Fatah, a OLP, a Organização para a Libertação Palestina, enfim, essas instituições que contam com uma presença muçulmana também muito forte, reconhecem a Palestina nas fronteiras de 67. Isso quer dizer o quê? Gaza e Cisjordânia, né? Tanto que o discurso da Autoridade Palestina na esfera internacional é se referindo a Cisjordânia e a faixa de Gaza, né? Não a essa Palestina toda. Por isso que eu digo, categorias locais são uma coisa. O debate na esfera internacional se apresenta diferente, né? Então é meio que por aí, assim, eles têm isso, né? E eu repito, não são todos os muçulmanos que são fundamentalistas e evidentemente, os setores mais conservadores também sofrem crítica, inclusive por parte de outros muçulmanos, né? Como qualquer coisa, enfim. Então, eu diria meio que isso, assim, a noção de territorialidade nesse sentido acontece da mesma forma, né, como outros, e essa contestação do exercício do poder talvez também, porque nem toda comunidade muçulmana é subjugada à mesma decisão dos grupos, por exemplo, como o Hamas, como outro assim. Você pode abrir mão, você pode ser muçulmano e não gosta do Hamas. E daí? Tá? Ninguém vai te matar por isso. Diferente do que o New York Times quer dizer pra gente. Né? Eu não sei se respondi, eu espero que sim. Né? Beleza, Rafael. Então, eu quero só fazer, tem mais um comentário ali, que ela comenta, né, Clara, obrigada pela resposta. Pois é, pergunto justamente pela dificuldade de apontar isso, até mesmo de nomear. Tem todo um debate na temática da securitização sobre o que define fundamentalismo, o que é terrorismo, que incorre em islamofobia com frequência, exatamente. Exato. Eu queria fazer, na realidade, também trazer uma pergunta, mas com dois caminhos. Quando eu me referia lá exatamente a essa população que fica na Palestina de dentro, né, ou nesses outros territórios, né? Minha pergunta é a seguinte: há uma tentativa de construção pela população que se identifica com Palestina nesse processo de cidadania, porque, mais uma vez, eu repito, eu tenho a impressão que eles estão absolutamente alijados disso, de voto, de possibilidade de construir política pública, juízes, né, forças armadas, policiais, a gente pode imaginar nessa estrutura estatal. Há uma tentativa de penetração e, obviamente, uma resistência, como que isso se dá, ou se a luta se dá, ou a construção política se dá majoritariamente na negação dessa estrutura, né, de Estado construída, né, pelo chamado de Israel, né, que ele chama de Israel. Se chama, né, que se autodenomina de Israel. Sim. E a minha outra pergunta, que é concomitante a isso, como que se enquadra nesses espaços os movimentos socialistas, comunistas, né, como que eles se enquadram nesses espaços de disputa política, né? Tá. Muito legal essa pergunta também. Também, né? Imagina que interessante, deve ser bem interessante pensar. Não, sim, super. Tem uma coisa que é super curiosa, assim. Bom, primeiro, o Knesset israelense, né, o parlamento israelense, ele tem uma composição ainda que mínima, né, de alguma expressão palestina lá dentro, né? Sem muita voz, evidentemente, mas existe. Então, assim, existe essa composição palestina nesse corpo do Estado israelense também. Existem coisas, assim, tipo, eu lembro em 2014, perguntei para um amigo músico na época, em 2014, que ele é de Acre, né? Falei, o que acontece? Na época eu não tinha muita noção disso. Ele falou, olha, a gente até consegue votar, mas assim, é isso, né? Então existe um sistema muito forte, assim, muito instituído já a partir do Estado israelense, onde existem privilégios para cidadãos israelenses judeus, e em detrimento dos palestinos, né? Isso é absurdamente claro, isso é perceptível a olho nu, né? Recentemente, só para você ter uma ideia, um artista palestino bastante conhecido mergulhou, foi dar um mergulho na praia lá, enfim, e daí
acabou, infelizmente, faleceu, se afogou e tal, mas sei que, assim, demorou uns 2, 3 dias para os israelenses lá tentar começar a querer procurar o corpo, porque era palestino. Então, esse tipo de coisa acontece. Agora, eles estão lá, sim, existem palestinos, né, os drusos, por exemplo, ou árabes, de uma maneira geral, em alguma medida no corpo de Estado, nas forças policiais também, alguns deles, por isso que alguns deles falam árabe, né? Quando eu estava em uma moça, não, isso foi em 2015, não, enfim, mas eu estava lá. E aí a moça, ela era uma palestina, não lembro de onde que ela era, e o sonho dela era entrar para o exército e tal, só que ela não conseguia. Por que ela não conseguia? Porque tem uma lei israelense que proíbe o que eles chamam de árabes, né, de fazer parte, porque eles entendem nessas leis, né, que podem representar uma ameaça à segurança nacional e tal, um árabe armado, né. Enfim, então isso acontece. Agora, assim, isso não quer dizer que eles não estejam lá, né? Eles estão lá, eles compõem também esses quadros, né, do Estado de alguma forma. Então, eu não sei, assim, se existe uma recusa e tal. Não, às vezes existe até uma procura por isso, né? E isso é uma coisa que às vezes eu digo, e as pessoas que são mais militantes aqui, eu entendo isso, porque eu também senti isso, né? Quando eu comecei a me dar conta, elas se sentem um pouco, como é que eu vou te dizer assim, decepcionadas, porque eu gosto de comentar, né? Às vezes a gente chega lá com essa ideia super revolucionária, achando que todos os palestinos são super revolucionários. Não, aí o cara chega para você ou a mina e, ó, eu sei lá, hoje o meu sonho é ir para Tel Aviv numa rave, porque lá é massa, olha a merda que é aqui, desculpa a palavra, entendeu? Então existe também essa busca, né? E eu sei, isso sei, assim, eu sei que existe o trânsito e o que eu vou falar é uma hipótese minha, né? Mas eu acho que em algum grau a flexibilização, assim, da entrada dos palestinos nessas esferas, seja de Estado, seja na possibilidade de estar na festinha e tal, ela é intencional, porque é legal você dar uma pincelada de que olha como a gente é legal e vocês não são, sabe? O maravilhoso, assim, ao ser alcançado e tal, também é usado, né, contra os palestinos nesse sentido, através dessas brechas, né, assim, deles, da possibilidade que uns têm, porque isso também divide, olha, eu posso participar do Estado israelense, não, né, eu, com isso, angario benefícios e você não, e aí tá feita a cagada, né, então existe isso, sim, e isso, como é que eu vou te dizer, concede benefícios assim como malefícios também. Qual foi a outra pergunta? Desculpa, primeiro não sei se eu respondi a primeira e a outra, a segunda eu não me fugiu agora. É desses movimentos socialistas e comunistas, como que eles... Sim, sim. Boa. Assim, eu conheci vários, né? Assim, vários, né? Eu conheci alguns, né? Mas de uma forma bastante expressiva, movimentos que se faziam presentes majoritariamente na Cisjordânia, né? Anarquistas e tal, então, assim, não era raro também você ver movimentos, assim, bandeiras anarquistas, comunistas de partidos israelenses em determinados confrontos e tal, né? Agora, né, essas manifestações que a gente... Isso quer dizer que os caras são necessariamente israelenses? Depende também, porque pode ser palestino, né, a maioria, enfim. Agora, sim, existem também, né, outros partidos de esquerda palestinos que também estão lá, né, quer dizer, só para voltar, por exemplo, agora, do né, sobre a Palestina mobilizou uma série de partidos, né, inclusive partidos de esquerda, israelenses, né, em Tel Aviv, em outros lugares, e também palestinos, né. Uma coisa que eu achei muito interessante, só para abrir um parênteses bem rapidinho, é ver a bandeira palestina nesses movimentos lá, porque tem uma lei também israelense que proíbe o uso dessas bandeiras e símbolos palestinos nesses territórios, né. Então foi uma coisa muito interessante, claro que teve repressão, esse tipo de coisa.
E existem os partidos também de esquerda palestinos, né? Eu acho que os dois de maior expressão, ou três, tem o PPP, que é o Partido Popular Palestino, é isso. Tem eu vou tentar falar em português, FDLP, que é a Frente Democrática para a Libertação da Palestina, que é um deles, e talvez o primeiro na minha lista pessoal aqui de mais expressão é a Frente para a Libertação, FPLP, que em inglês é PFLP, a FPLP, que é a Frente Popular para a Libertação da Palestina, que são partidos de esquerda de orientação marxista, né, assim, até de certa forma ortodoxos e tal, mas que hoje têm levantado assim bandeiras assim comuns às esquerdas ao redor do globo, né? Enfim, então essas expressões elas acontecem muito lá. Se eu não me engano, existe algum tipo de relação, de cooperação entre essa FPLP e o PCB no Brasil, mas eu não sei como isso se dá, sinceramente, não tenho ideia, né? Houveram algumas tentativas, por exemplo, de uns partidos da esquerda brasileira de tentar fazer algum tipo de coalizão. Teve uma série de discussões, inclusive eu lembro quando o Jean Willis foi para lá, e daí falou umas coisas que desagradou lá, que daí agradou aqui, que desagradou que não sei o quê, uma série de coisas e tal. Então, eu vejo meio que assim, existem os partidos de esquerda, e da mesma forma como aqui eles também, assim, têm as suas convergências e suas divergências e esse tipo de coisa e tal, né? Eu não sei se eu respondi muito bem a tua pergunta, Aki, ou se eu acabei mais te dando uma ilustração, assim, uma alegoria da coisa. Mas eu acho que a gente vive tão distante, né, que essas alegorias elas são importantes, até para a gente... Eu lembro que nossa primeira conversa, muitos anos atrás, eu imagino, né, eu estou sendo do direito, né, que tem uma tentativa normatizante, né, e entrando na sociologia, o que mais me chamou a atenção justamente foi a complexidade. Quando eu fui estudar na antropologia, né, fiz vários cursos, inclusive fiz um curso com o próprio Lorenzo, o que me chocou foi justamente perceber, né, como que se opera, né, essa complexidade, singularidade, né, que é muito pensado, como você disse, no saber local. Então, para a gente, quando você falava, né, quando foi a primeira vez e voltou, né, contando as experiências, foi muito interessante mesmo, porque justamente a gente tem uma ideia quase sempre marcada pelo cinema, né, pela grande mídia, por essa representação bastante genérica e aí sim, né, de forma uma caricatura, né, estereotipada, muitas vezes. Mas eu acho que é isso aí. Então, pessoal, não sei se vocês têm mais alguma pergunta, alguma questão. Se não tiverem, eu quero dar encerramento, agradecendo o professor Rafael, mais uma vez. Eu que agradeço. De tempo, pelo carinho de vir falar um pouco conosco sobre isso. Esse é um tema que sempre me tocou, sempre me pareceu importante trazer esses debates. Então, você já é aqui de casa, né? Já veio para Ponta Grossa, mais uma vez. Então, sempre fico convite para vir nos visitar aqui na Unicecal, sempre trazer esses debates. E quer falar falar alguma coisa final, um encerramento aí, uma despedida? Não sei, o Vander, eu acho que abriu a câmera, não sei se tem algum comentário, É que eu quero aproveitar esse finalzinho para agradecer também a fala. Eu acompanhei aqui, eu já tive um pouquinho de problema com a internet, então eu não consegui participar tanto, assim, na internet está bem ruim hoje. Mas eu quero agradecer bastante a fala, assim, gostei muito do trabalho. Queria chamar a atenção aqui para quem está acompanhando o mini curso desde o começo, assim, para a gente entender um pouquinho da continuidade, assim, né? Não necessariamente a gente está falando sempre das mesmas coisas, mas elas vão sempre retomando o mesmo que a gente está falando dessa forma como os povos povoam, vamos dizer assim. E teve muito dessa questão da relação com o Estado. A gente começou falando do clássico, então essa coisa clássica, depois foi vendo como os povos vivem, com os indígenas brasileiros e do Canadá, depois passamos para os artistas hispanos, agora chegamos na Palestina, e veio muito na minha cabeça uma coisa do clássico, como a gente estava falando dele, dessa coisa do Estado, né, e
que é meio uma tendência, né? Do verbo tende a um, né? Nessa relação Israel-Palestina, por exemplo, assim, né? Que, tipo, não chega, né? É uma tendência, tende a um, né? Pratos aparecem, fugas aparecem. Mas pensando nessa amarração, assim, de entendendo como é que vai dando um movimento de curso, né? E eu gostei muito da sua fala mesmo. Foi um prazer te conhecer, assim. O Aki é uma pessoa incrível, né? Assim, não teve um evento que o Aki organizou que eu estava que não foi uma saída de bons encontros, assim, né? É uma pessoa, enfim, elogiando também o Aki, é uma pessoa que sempre me proporcionou bons encontros e tem mais um. Sem dúvida. É a minha vontade. Então, Ponta Grossa, um grande centro, né? de cabeças. Saudade. Mas é isso aí, Rafael, quer mandar uma mensagem final, alguma coisa? Não, é isso. Quem quiser, não sei se deixou disponível aí contato, se alguém tiver interesse em algum material, alguma coisa aí, pergunta e tal, estou à disposição a qualquer momento. E, novamente, agradecer e, claro, né, babar ovo, né, assim, parabenizar vocês, né, a Aki pela, né, o Vander, o Aki, né, com quem aqui, né, e o Aki, né, que faço minhas as palavras do Vander, uma pessoa maravilhosa, parabéns, então, né, novamente, por tudo e, poxa, muito obrigado, né, sempre digo, a minha contribuição, ela é sempre muito humilde, e nem sempre a gente sabe tudo, né, mas espero que tenha contribuído um pouquinho aí com o conhecimento aí, um pouquinho que eu tenho, mas é isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Rafael, ele é um cara, ele sim, né, um grande sujeito, que em oportunidades que veio para Ponta Grossa, fez até apresentação cultural já, com violão, violão clássico, né, tocando músicas flamencas, né, foi muito bonita aquela oportunidade. Então, eu agradeço imensamente meu parceiro aí, meu companheiro, o Vander, que está organizando comigo esse mini curso, digamos assim, a alma intelectual desse mini curso. Agradeço a todos os participantes, em nome da Unicecal, é um grande prazer tê-los aqui, né? Aqueles que não são de Ponta Grossa, fica sempre o convite, aqueles que já são daqui, né, são de casa, então, né, deixo também meu forte abraço aos professores presentes, Sérgio Caldas, Fernanda, né, o professor aí, Pedro, os alunos ali que mandaram, tanto a Jari, por exemplo, que é uma aluna que não é de Ponta Grossa, de fora, como o Vitor, né, que está aí. Então, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Fiquem atentos que amanhã tem muita atividade. Quem não se inscreveu, se inscreva. Que é o encerramento do mini curso. Vai lá, Vander. Não, e lembrar que amanhã a gente começa às 10 da manhã, né? Não é isso, Marcos? Isso, amanhã tem umas 10 e outras 19. Daí encerramos o mini curso. Então, eu conto com todos vocês. Amanhã cedo, discussão dos Rojavas, confederalismo dos Rojavas. E, obviamente, à noite sobre a questão das drogas, né? Ou seja, medicinas, proibicionismo e ciência, como elas reagem ao Estado, ou o Estado reage a elas, né? Ou com elas, né? Que é o pior, né? Então, eu agradeço, quer dizer, pior não, né? Mas por vezes nos leva a caminhos outros. Então, eu só tenho que agradecer mais uma vez. Meu forte abraço aos que estão sempre presentes, aí o Saulo, a galera, o Davi, e até a próxima, então, pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço, gente.